Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Bom, se vocês acompanham o canal, vocês devem ter percebido que essa última semana eu dei uma sumida aqui do canal, né? Não teve vídeo de tarô, não teve vídeo de sábado, mas foi porque eu fiquei doente. Então eu peguei uma gripe muito forte, minha coluna também travou no mesmo processo. E aí eu precisei de uns 5 dias aí pra me recompor, pra voltar a trabalhar. Então assim, eu não tava gravando vídeos, não fui trabalhar no meu trabalho também, porque a dor na coluna tava me impossibilitando de andar, assim, doía muito pra levantar, estabilizar a coluna. Eu ainda tô com resquício de gripe, ainda tô tomando anti-inflamatório pra coluna, mas eu já tô sentindo que tô melhorando, por isso eu voltei pra cá, tá? E hoje a gente vai conversar sobre como ressignificar o medo e ouvir seu coração. A gente comenta muito aqui no canal, né, e você deve também ver em outras plataformas, em outros locais, as pessoas comentando sobre os nossos medos, as nossas crenças limitantes, aquilo que a gente tem dentro da gente e que de alguma forma não permite que nós avancemos para onde a gente quer, onde a gente tem o nosso desejo, os nossos sonhos. E muitas vezes a gente conhece já, né, esses medos, eles são conhecidos da gente. Então, você pode fazer um trabalho de autoconhecimento, tá buscando, né, se desenvolver como pessoa, evoluir como pessoa, e você já tem conhecimento de quais são esses medos. E como a gente pode fazer para ressignificar esse medo? Porque em algumas situações da nossa vida, a gente vai ter a certeza de que ele existe, qual é o formato dele e onde esse medo atua. Mas como eu ressignifico isso para viver uma vida mais alinhada, né? Com uma forma de aprender mais sobre mim mesma ou mim mesmo, viver de acordo com o meu coração, né? E aprender a me respeitar nesse processo. Esses dias eu fiz uma leitura de tarô que falava exatamente sobre isso. A necessidade de transformar os medos, as crenças, para viver de uma forma a se valorizar mais, de uma forma a viver mais com o coração, entendendo o que realmente quer fazer. E a leitura saiu exatamente com essas 3 cartas. A carta da morte, né? A carta do 8 de espadas e a carta do pajem de copas. Ou seja, essa leitura ela fala muito sobre a necessidade de ressignificar, de transformar os nossos medos e ansiedades para que a gente possa viver uma vida mais alinhada com quem nós somos, aprender mais sobre nós mesmos, né? Viver de acordo com aquilo que nos faz feliz, né? Que nos coloca em harmonia com a vida que a gente deseja. Então é muito interessante a gente sempre trabalhar com a transformação para ressignificar essas crenças e viver uma vida mais alinhada, né? Mais de acordo com aquilo que a gente quer, a gente busca. E aí eu trouxe para vocês alguns passos que a gente tem que fazer para ressignificar esses medos, essas ansiedades, né? Essas coisas que fazem com que a gente paralise no meio do caminho, que muitas vezes elas já são conhecidas da gente, mas mesmo assim elas não deixam a gente avançar, porque a gente precisa ter o conhecimento da crença, o conhecimento do medo e aprender a ressignificar para avançar. Porque só o conhecimento disso que me atrapalha, de que não deixa eu evoluir, só conhecer não vai fazer eu mudar. Eu tenho que conhecer, essa é uma etapa importante, eu tenho que saber o que é, mas eu preciso agir nisso para que isso faça diferença na minha vida. E o primeiro passo para você ressignificar esses medos e crenças, essa sensação de que você está presa ou preso dentro de si mesmo, o primeiro passo é do que esse medo te protege. Você tem que escrever do que esse medo te protege, o que ele está fazendo um invólucro em você, do que ele está te protegendo. Quando a gente tem um medo, de alguma forma é uma mensagem que ele quer passar pra gente. Nesse livro aqui da Marie Forleo, Tudo Tem Jeito, é um livro muito legal que eu já li e recomendo que vocês leiam também. Ela fala que o medo é o mensageiro da alma, ou seja, tem uma mensagem ali que a alma quer passar, que muitas vezes a gente não entende, né? E aí vem o medo para nos mostrar que tem uma potencialidade ali para ser trabalhada. E muitas vezes essa potencialidade vem de uma forma a trazer uma proteção pra gente, né? Então, essa potencialidade ela é protegida por esse medo. Então, por que você tem esse medo? Do que ele te protege? Isso é muito interessante fazer, pessoal, usando o caderno de escrita terapêutica, tá? Eu recomendo que você tenha um caderno de escrita, um caderno de autoconhecimento, porque ajuda bastante você a entender os seus processos, o momento que você tá, o que você precisa fazer. Então é bem legal colocar isso num caderno. Então você responder para si mesmo, do que esse medo tá me protegendo?
Esse é o primeiro passo para você entender como ressignificar, porque se você entende do que ele te protege, você vai tirar essa capa de proteção e vai avançar já com consciência sobre esse medo. A segunda etapa é você repensar a sua forma de agir, né? Questionar o seu comportamento, repensar a sua forma de agir. Quando a gente tem um medo ou uma ansiedade que não nos deixa evoluir como pessoas, que acaba travando o nosso caminho, nos prendendo mesmo, como esse 8 de espadas aqui que eu disse para vocês, a gente tem que aprender a questionar o nosso comportamento. Por que eu lido dessa forma com essa questão? Por que eu tenho tanto medo aqui? Por que eu tenho tanto medo de faltar? Por que eu tenho tanto medo de ser? Por que eu tenho tanto medo de me expressar? Né? Então você vai trazer para você o seu comportamento, você vai questionar esse comportamento. É correto eu agir dessa forma? Isso aqui está mais me prejudicando ou está me ajudando? Então questiona esse pensamento para que você não fique perdida ou perdido dentro desse medo. Minha voz está sumindo um pouquinho, mas é por causa da gripe, tá, pessoal? E aí, é muito interessante que você repense essa sua forma de agir, tá? Para que você possa questionar esses medos em você. O terceiro passo para você ressignificar esses medos é você aprender a celebrar suas conquistas. Na grande maioria das vezes, a nossa mente ela está muito voltada para o viés da negatividade, para o viés negativo. A gente não consegue enxergar as nossas conquistas, onde a gente está, o que a gente já fez, tudo que a gente já conquistou. A gente sempre enxerga o que falta, não aquilo que a gente já tem. Então, por isso que é muito importante manter o caderno de autoconhecimento para você escrever também as suas conquistas, agradecer pelas suas conquistas, reconhecer as suas conquistas. É muito importante para ressignificar o medo. Por exemplo, se eu tenho medo de avançar na vida, de tentar uma área nova profissional, e eu não, como é que eu falei aqui, não celebrei uma conquista profissional que eu tive há, sei lá, 5 anos atrás, 1 ano atrás, eu vou me achar incapaz de tentar uma nova perspectiva de vida profissional para mim, porque eu não reconheço o que eu já fiz até hoje. Então, quantas vezes você não evoluiu no seu trabalho, você não conseguiu uma promoção, ou você conseguiu ser aprovado, né, em alguma coisa que você estava fazendo no seu trabalho, são conquistas que você precisa celebrar para demonstrar sua capacidade de conseguir vencer esses medos. Então, todos os dias, lembre-se das suas conquistas, celebre-as. Né? Nossa, que legal, consegui isso. Olha que bacana, isso aqui deu certo para mim. Isso vai ser uma forma de você calibrar a sua autoestima de uma forma positiva e continuar caminhando em direção aos seus objetivos, sem tanto medo, sem tanta angústia, tá? O quarto passo é fazer o que funciona com mais dedicação. Quando a gente tem um medo na vida, é muito comum a gente paralisar por conta dele e achar que a gente não consegue fazer mais nada, que a gente é fracassado, fracassada por conta desse medo, né? Só que é muito interessante você colocar força, você colocar empenho naquilo que funciona na sua vida. Então, por exemplo, você começou a trabalhar com algo diferente e você tem medo de que isso não vá para frente e esse medo impede você de investir um dinheiro a mais. Coloca empenho no que está funcionando dentro disso, né? Do que você começou a fazer. O que está funcionando? O que está dando certo aqui? Tá dando certo a minha exposição aqui nas redes sociais. Eu tô vendo que eu tô tendo retorno, tá sendo legal, né? As pessoas estão falando que estão gostando do que eu tô postando aqui. Coloca força e empenho no que tá funcionando na sua vida. Uma das formas da gente sair do medo é colocar força naquilo que funciona, porque a gente deixa um pouco esse medo de lado e coloca empenho, força, dedicação naquilo que funciona. É olhar para a área da vida que está dando certo ao invés de focar naquilo que eu não consigo fazer. É muito interessante, porque quando você vai colocando foco e empenho naquilo que está dando certo, você deixa de temer aquilo que parece que está te paralisando. Você para de olhar tanto para aquilo. E ao parar de olhar tanto para aquilo, você deixa que isso se desenvolva por si só. Porque aí vão aparecendo caminhos, a vida vai te colocando em movimentos para que você possa trabalhar esse medo de uma forma mais palpável, com mais autoestima, né, com mais força. Então é muito interessante para ressignificar as coisas que a gente também comece a olhar para aquilo que está funcionando na nossa vida e nos dedicar para isso. Né? Então você vai olhar, você vai celebrar as conquistas, depois você vai se dedicar a essas conquistas, ao que está dando certo para você, tá? O próximo passo é você confiar mais na vida, confiar mais em Deus, confiar mais no universo. Essa é muito uma
uma questão que envolve aquela confiança sem saber se vai dar certo, sabe? Confiar que a vida tem o melhor para você, mesmo quando você ainda não vê os resultados das coisas. Quando você começa a confiar mais, a acreditar mais que você pode, que você consegue, que vai dar certo, a vida te coloca em movimento para aquilo que você deseja. Você começa a criar resistência para aquilo que te causa medo e começa a criar força e coragem para aquilo que você precisa avançar. Então é muito interessante, pessoal, que você avalie o seu termômetro, né, de confiança em Deus, de confiança na vida, de confiança no universo, para entender como você está agindo, né, em relação àquilo que você quer. Você está confiando ou está desconfiando? Você está acreditando em si ou não está acreditando em si? Então, quando você se vê presa num medo, numa ansiedade, qual é o seu grau de confiança de que você vai conseguir resolver aquilo? Né? Como você olha para isso? Então é interessante esse olhar de ressignificação. Então, todas as vezes que você tiver um medo, algo que você não consegue fazer, você precisa fazer todas as etapas, né, e chegar nessa etapa de confiança. Não, eu acho que eu vou conseguir sim. Eu vou tentar aqui de uma outra forma, de uma outra maneira. Eu entendi que o que me paralisa, me protege de tal situação. Se eu entendi isso, aqui eu posso confiar mais para agir dessa forma. Então é um passo a passo. Então primeiro você vai entender do que esse medo está te protegendo. Depois você vai repensar a sua forma de agir, você vai questionar o seu comportamento, que provavelmente é um comportamento padronizado, que você precisa mudar, questionar. A terceira forma, você vai aprender a celebrar mais as suas conquistas, para se ver como uma pessoa vencedora, que já alcançou muita coisa até aqui. O quarto passo, você vai se dedicar mais força e empenho, dedicação e disciplina naquilo que está funcionando na sua vida. Você vai focar no que está dando certo, ao invés de focar no medo e naquilo que pode dar errado. E depois você vai aprender a confiar mais em Deus, a confiar mais no universo. Faça orações de confiança, faça afirmações positivas de confiança, né? Entenda qual arquétipo você está expressando naquele momento. Uma coisa que me ajudou esses dias é em relação a meu trabalho como terapeuta, essa fase que eu fiquei doente, foi entender que eu não estava expressando o arquétipo da grande mãe, o arquétipo da Deméter, por exemplo, né? Da mãe, daquela que cuida, daquela que nutre, porque eu tava tentando buscar, eu tava muito vivendo esse arquétipo da guerreira, tem até aqui a Mulher Maravilha, né, que é me responsabilizando por muitas coisas, tendo aquela impressão de que eu sou responsável por tudo e que se não der certo é culpa minha, é minha responsabilidade, e aí minha coluna obviamente travou. Eu até falei sobre o arquétipo da guerreira, ele é muito bom, mas eu acabei indo pra sombra dele, né. Tem vídeo sobre ele aqui no canal, então a gente tem que tomar cuidado com a sombra, que é esse excesso de responsabilidade. E aí eu precisei ativar o arquétipo da Deméter, da mãe, daquela que nutre, daquela que cuida, para cuidar de mim nesse processo, nesse período, né? Então, foi uma fase muito ruim, porque eu fiquei 5 dias afastada do trabalho, sem poder ir trabalhar, porque a coluna doía muito para levantar, então não dava para pegar ônibus, bem complicado. A gripe me derrubou. Então eu tive que fazer chás, eu tive que passar no médico, né? Então assim, existem coisas que a vida vai te colocar para te dar novas habilidades. E aí você vai olhar para si e falar: que arquétipo eu preciso ativar aqui? Eu preciso ativar o arquétipo da deusa Deméter, porque eu preciso me cuidar mais, eu preciso olhar mais para mim, eu preciso me nutrir mais. Que também tem a ver com a carta 3 do tarô, que é a Imperatriz, né? Que é essa grande nutrição, essa grande mãe, aquela que nutre, aquela que acolhe. E primeiro a gente precisa acolher a pessoa mais importante do mundo, que é a gente, né? Olhar pra gente, acolher as nossas questões. E eu acho interessante você sempre olhar pra sua vida e entender qual arquétipo você está expressando naquele momento e o que ele pode te trazer de positivo e de negativo, para você não ficar só por um lado, né? Senão você cai na sombra, como eu caí aqui na sombra da guerreira, de querer fazer, de querer dar certo, eu tenho que fazer isso de qualquer jeito, então eu precisei de uma pausa, eu precisei pausar, né, tanto aqui como trabalho no canal, que de repente eu queria fazer muito, entregar os vídeos e crescer o canal, e eu precisei pausar, né, porque tava demais. Então aquilo foi me trazendo um peso inconsciente que acabou se expressando de uma forma corporal e física. E aí eu precisei parar, refletir, né, e inclusive tomar decisões em relação à minha profissão, que eu acho que são boas, que eu refleti bastante, perguntei pro tarô, né, quais seriam os caminhos, meu propósito, e isso ajudou bastante a eu trabalhar e ressignificar esses medos, que foram esses passos que eu utilizei para mim, que eu tô passando para você hoje, tá? Em relação a florais de Bach, existem 2 florais, né, que se pode mandar manipular para você,
que te dão coragem e força para você lidar com esses medos. O primeiro é o Mimulus, tá? Que é um floral muito utilizado para quando a gente tem noção do medo, quando a gente conhece o medo. E o Aspen, que é para aqueles medos que a gente não sabe direito do que a gente teme, o que a gente tem medo. A gente não tem como dizer exatamente o que é, tá? E caso você queira passar comigo numa consulta de terapia floral, eu atendo como terapeuta floral também. O link tá aqui embaixo na caixa de descrição, tá? Mas você pode fazer esses 2 florais juntos. E se quiser passar numa consulta, compartilhar comigo as suas questões, aquilo que tá te afligindo, eu ouço você, a gente conversa e eu mando para você uma receita de florais de Bach para que você possa manipular e tomar durante o mês. Depois você volta para consulta e a gente vai vendo como você tá evoluindo, tá? É isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para vocês uma clareza de como ressignificar os medos que vocês têm, para que vocês possam avançar na vida de uma forma mais autêntica, de acordo com a essência, de acordo com o chamado da alma de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.